Nós somos únicos. Ninguém carrega um conjunto de características iguais ao nosso. Por mais parecido que possamos ser com alguém, jamais somos iguais. Mas algumas características faciais podem ser enquadradas em categorias pré-definidas que nos tornam semelhantes dentro dessa categoria e ajudam, assim, a nos conhecermos melhor e até chegarmos a alguns procedimentos estéticos que favorecem ainda mais esse nosso conjunto. Eu diria que a categoria mais geral das nossas características faciais é o formato da nossa face. É ele que, primeiramente, é reconhecido por nosso cérebro. Ao, por exemplo, vermos alguém de longe ou ao olharmos uma foto 3x4. Antes de enxergarmos qualquer detalhe facial, como cor dos olhos, formato dos lábios, textura da pele, o que nós percebemos é a moldura da face. Cada tipo de formato facial carrega mensagens ditas silenciosamente, como que sugerindo aspectos da personalidade de cada um. E nós vamos falar disso nesse episódio. Também falam sobre o envelhecimento, pois grande parte dos estigmas do passar dos anos se acumulam na parte inferior da face, gerando alterações do seu formato. Quem nunca ouviu, por exemplo, falar do famoso bulldog? Aquela distorção do contorno da face causada pela flacidez e que traz um aspecto envelhecido. Vamos, então, falar sobre a importância da região do queixo e da mandíbula. Os elementos faciais abordados neste episódio que determinam o formato da face e que tanto importam para a atratividade e a jovialidade humana. Eu sou Samara Veras, a diva da beleza do Dicas Curtas, e semanalmente trago aqui neste podcast informações relevantes sobre os elementos que compõem a atratividade humana e a ciência que há por trás dos procedimentos estéticos, interpretada com sensibilidade e clareza, para que você, interessado no universo da beleza, entenda mais sobre as possibilidades que a medicina estética tem a oferecer. Então, para que você não perca nenhuma dica e fique atualizado com todas as informações que estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas a diva da beleza do Dicas Curtas. Vem comigo! Quer descobrir como aumentar sua autoestima e confiança, cuidando de sua beleza com quem realmente entende do assunto? Então prepare-se, pois a partir de agora você vai aprender tudo o que precisa saber sobre estética e cuidados pessoais com a diva da beleza. Mais uma expert do Dicas Curtas. O formato da face é definido pelo contorno completo do rosto. Porém, a porção que mais define as categorias nas quais enquadramos os formatos é o contorno da metade inferior do rosto, dado pela mandíbula e pelo queixo. Analisamos o formato facial olhando-se de frente. Imagine-se, frente a frente para um espelho. Aí você vai conseguir definir o formato do seu rosto pelas curvas, linhas e ângulos formados pelo seu queixo e pela sua mandíbula. Existem basicamente 4 formatos. Claro que existem variações e assimetrias, além dos formatos do que eu vou descrever aqui. Mas, primordialmente, podemos dividir em 4 tipos: o angulado, o coração, o formato oval e o redondo. O formato angulado tem o ângulo da mandíbula, ou seja, as quinas inferiores da face, mais projetado, e o queixo também é bem posicionado, marcando bem a base central do contorno do rosto. Já o formato em coração é aquele formato mais triangular. Imagine o
queixo representando o ápice do triângulo, em que na visão de frente nós não percebemos tão bem a projeção dos ângulos da mandíbula. E aí tem o formato também oval, que é um formato mais curvado, em que a altura da face predomina sobre a largura. O redondo, que também tem um contorno mais curvado, sem ângulos marcados, mas com as medidas da altura e da largura da face muito parecidas. Uma mandíbula bem marcada remete a aspectos da personalidade como força, firmeza, determinação, obstinação, autenticidade. Já um contorno facial mais arredondadinho, mais retraído, fala mais a favor de delicadeza, ingenuidade, insegurança. Não é regra, claro, mas há de se levar em consideração essas mensagens ao intervirmos no contorno facial de cada um, a fim de qualquer mudança que possamos proporcionar seja condizente com a personalidade de cada paciente. Homens e mulheres buscam comumente intervenções que alteram o formato do rosto, a fim de aumentarem a atratividade, a sensualidade e resgatarem o aspecto jovem. É importante lembrar que a região do contorno da face, principalmente a porção lateral ao queixo, sofre grandes mudanças com o passar da idade. É aí que reside uma das principais queixas relacionadas ao envelhecimento, o famoso bulldog. Pois é, esse volume lateral ao queixo nada mais é do que o deslocamento inferior de pele e de um compartimento de gordura que está abaixo da pele, que é contido lateralmente por ligamentos. E aí por isso que fica delimitado tipicamente como o excesso de pele dos bulldogs. Os tecidos moles da face, ao se tornarem mais flácidos, vão deslizando inferiormente. Aí tem a ajudinha da gravidade, né? E aí isso tudo se soma ao encolhimento ósseo que o nosso esqueleto sofre com o tempo. É como se sobrasse mais pele, que acaba se acumulando nessa região do rosto. Você pode encontrar informações adicionais sobre o meu trabalho, os cursos que ministro e os procedimentos estéticos da área médica em meu site www.samaraveras.com.br. Lá existem atalhos que te levam a conhecer mais de perto alguns dos procedimentos sobre os quais eu discuto aqui. E caso interesse, também é possível marcar uma consulta. Agora que falamos dos tipos de formato da face e das mensagens que essa região do rosto traz para a aparência, vamos à parte que a gente adora: os procedimentos capazes de realçar, corrigir ou rejuvenescer essa região facial. Vamos começar pelo preenchimento, que é a aplicação de um gel, o mais comum, o ácido hialurônico, capaz de moldar o desenho da face. Esse gel simula a estrutura da pele e, através da aplicação nos pontos necessários, projeta a região que devemos realçar. Com as técnicas de preenchimento, podemos aumentar o queixo, tanto aumentá-lo para baixo, para frente, quanto para os lados. Vale salientar o quanto um queixo bem posicionado é importante para a sensualidade de uma face. Já o preenchimento da mandíbula pode tornar o contorno facial mais nítido, tornando a face bem mais definida em relação ao pescoço. Isso pode disfarçar, por exemplo, o bulldog, né? E desenvolver o aspecto mais jovem da face. Outras vezes, o preenchimento da mandíbula pode ser que tenha como alvo o aumento da largura inferior da face. Casos, por exemplo, em que temos o formato coração. É um excelente meio de se proporcionar mais harmonia e atratividade à face. Aqui,
eu quero abrir um parêntese para falar das características da mandíbula masculina. Homens costumam ter mandíbula mais robusta, pela própria natureza óssea do esqueleto masculino. É uma característica que transmite virilidade. Por isso, o preenchimento de mandíbula tem sido cada vez mais buscado pelos homens. Existem outros procedimentos capazes de realçar o contorno da face, destinado a tratar mudanças que ocorrem aí, como o envelhecimento. Basicamente, a busca é por reposicionar a pele e a gordura que se deslocou, marcando o bulldog, e devolver o contorno definido da face. Para isso, existem os fios de sustentação, que reposicionam superiormente a pele, as tecnologias e os bioestimuladores, que geram mais firmeza aos tecidos da face, e a cirurgia de lifting facial, que reposiciona não apenas pele, mas tecidos mais profundos como os músculos da face. Bem, tornou-se hábito encerrar cada episódio com uma dica curta sobre o assunto. Eu acho que esse é o ponto alto da minha explanação, pois sempre guardo uma dica estética eficaz e relativamente simples para este momento. Hoje eu vou revelar um procedimento que pode ajudar muito na definição do contorno da face. Mas para isso você tem que entender uma coisa. Existe um músculo no pescoço chamado platisma, que ao se contrair, puxa a pele para baixo. A inserção desse músculo fica na região da mandíbula e essa força durante as contrações, em algumas pessoas, contribui para distorcer o contorno da face. Então, para evitar essa atividade muscular e deixar a mandíbula mais marcada, nós podemos utilizar a toxina botulínica, o famoso Botox. É uma aplicação cuja técnica carrega o nome de uma rainha egípcia conhecida pela beleza do seu busto, devido ao pescoço e ao contorno facial impecáveis. Estamos falando de Nefertiti. Pois é, Nefertiti Lift é o nome desta técnica de embelezamento feita com toxina botulínica. Bem, eu espero que tenha gostado do episódio de hoje. Se você gostou, curta, comente e compartilhe o Dicas Curtas em suas redes sociais. Caso fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo da Diva da Beleza no Facebook. Eu estarei à disposição para esclarecer todas elas. Assine e acompanhe esse podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar a Diva da Beleza no Spotify e no Deezer. Sabia que a partir de agora você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer ainda mais, fazendo parte do grupo de apoiadores? Com incentivos a partir de R$1 por mês, você ajudará o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, incluir novos experts e, claro, ter acesso ao grupo de apoiadores do Facebook para receber conteúdos especiais e ter acesso a lives exclusivas para poder tirar suas dúvidas ao vivo com o expert da sua preferência. Para ser um apoiador, basta acessar o site apoia.c/dicas curtas. O link vai estar disponível na descrição deste episódio. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica da Diva da Beleza. Até a próxima semana. Conheça os demais experts em nosso site dicascurtas.com.br. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.